Temer fala sobre o decreto que permitiu bets no país. Não aplaudo aquele meu ato. Ele fala que não se arrepende, mas que também não aplaude. Vamos ver o que falou Michel Temer aqui na entrevista. Havia uma tentativa muito grande de instituir cassinos no país. E a gente vai explicar o que é essa tentativa de instituir os cassinos aqui. E a resistência era muito grande. A fórmula intermediária que me pareceu adequada naquele momento foi autorizar um mal menor. Foi isso que me levou a assinar naquele período. Na sequência, ele fala justamente que ele não aplaude, não se arrepende, mas não aplaude, justamente retomando essa história dos cassinos. Mas que história dos cassinos é essa que Michel Temer estava falando aqui? A gente fez um painel para explicar para vocês toda essa trajetória, depois a gente fecha com uma linha do tempo. Então vamos colocar aqui para não perder tempo com a nossa audiência e conseguir chegar pelo menos a esse assunto no final. O que abriu a porta? No fim de 2018, na última cartada do mandato de Michel Temer, ele assinou decreto que liberava as apostas esportivas no Brasil. É um decreto sem regra e sem a fiscalização junto. Então ele libera, mas ele não regula. Isso é muito comum no Brasil, né? Você ter a liberação de algo e não vir com a regulamentação junto e nem com a fiscalização. Foi o que aconteceu aqui. A porta ficou aberta, mas ninguém instalou a fechadura. Passaram 5 anos sem regra. Bolsonaro assumiu na sequência e escolheu não só regulamentar, na verdade ele escolheu não regulamentar. O mercado cresce sem controle, sites de apostas patrocinam times de futebol, aparecem em horário nobre, mas mantêm o CNPJ fora do Brasil. Então eles não pagam nem imposto aqui e não tem nenhuma regulamentação, nenhuma fiscalização em relação às empresas de apostas até então. Então elas ficam fora da fiscalização e do recolhimento de imposto. Só em 2023, já no governo Lula, as regras saem do papel. Então a gente passa 5 anos com as bets operando em uma terra sem regulamentação, sem recolhimento de imposto, sem fiscalização. Elas estavam correndo livres ali por uma porta aberta por Michel Temer e não regulamentada por Bolsonaro. Ao mesmo tempo, aqui, tentaram dobrar a aposta. Que aposta que tentaram dobrar? Enquanto as bets rodavam sem as regras, Adelson fazia lobby pessoal para derrubar a proibição de cassinos que vigora no Brasil desde 2046, não, né? Desde 1946. Então a gente tem uma proibição aqui no Brasil dos cassinos desde 1946. Existia uma pessoa chamada Sheldon Adelson que tentou derrubar essa proibição aqui no Brasil, tinha muito interesse em instituir cassinos no Brasil. E ele tentou derrubar justamente essa lei antiga. Sua presença no debate era tão forte que o projeto no Congresso ficou apelidado pelos críticos de Lei Sheldon Adelson. Ele fez lobby direto com Trump, que por sua vez pressionava Bolsonaro, e esse tema entrou na pauta do encontro dos dois em Washington em março de 2019. Então não é de hoje que a família Bolsonaro abre também as portas para os Estados Unidos e tenta conceder as vontades não só de Washington, mas para quem Donald Trump faz lobby. No Congresso, quem assumiu a articulação foram os próprios filhos do presidente, Flávio e Eduardo Bolsonaro. Então não adianta nessa discussão e nessa disputa agora de quem liberou as bets. Está muito claro aqui. Quem liberou as bets foi Michel Temer em 2018, quem não regulamentou as bets e inclusive tentou se juntar aos Estados Unidos para voltar a instituir os cassinos aqui foi a família Bolsonaro e não teve nenhum interesse em fiscalizar ou regulamentar as bets.